Olá, internautas que acompanham o site Toledo News, eu sou o Kelvin Polassi e nós estamos chegando para mais uma entrevista. Nesse momento a gente recebe Tânia Bilato, ela que é presidente da Associação dos Autistas aqui de Toledo e vem para falar um pouquinho sobre o trabalho da associação, sobre todos os problemas enfrentados pelos autistas em nosso município, o trabalho que a associação faz para contribuir com essas pessoas, com as suas famílias. Também lembrando da data do dia 2 de abril sobre a conscientização à causa autista e também sobre novos projetos da associação. Tânia, seja muito bem-vinda ao site Toledo News. Obrigada, é um prazer estar aqui com vocês e compartilhar um pouquinho da nossa luta. Tânia, para começar esse nosso bate-papo, dia 2 de abril a gente teve essa data que relembra a conscientização sobre o autismo. Primeiro, como que você vê a importância dessa data para o trabalho que vocês realizam, para os autistas, para o cuidado com essas pessoas, com essas famílias? Uhum. Eu vejo essa data uma importância muito relevante, porque foi instituída pela ONU, então é mundial, não só aqui no nosso país, mas em todos os países, que dia 2 de abril é dia da conscientização do autismo. O que é a conscientização do autismo? É nós termos consciências dos diferentes da nossa sociedade. Aqueles que passam, às vezes, despercebido pelo jeito de ser, mas é o comportamental que conta, né? Não o físico, né? Então, nós temos uma grande luta que é estar conscientizando as pessoas dessas pessoas um pouco diferentes, que pensam um pouco diferente e que são diferentes. Você vê que essa data trouxe algumas mudanças na perspectiva das pessoas, no olhar para os autistas, para as famílias. Você conseguiu perceber alguma mudança nesse sentido? Com certeza, porque dentro desta data, então, passa-se muitas informações, né? E muitos relatos. Isso que é importante, é aquele relato daquela pessoa autista, do familiar que tem o autista. Então, esta data, ela veio para realmente estar divulgando, estar falando, estar passando esse conhecimento, porque o que mais dificulta em nossas vidas é a falta de conhecimento das pessoas sobre o autismo. Então, a gente tem muito preconceito devido a isso. Então, esse dia veio para estar ajudando a esclarecer e para as pessoas terem o conhecimento do que é o autismo e como essa pessoa com autismo pode inserir na nossa sociedade. Você citou essa questão da inserção dessas pessoas na sociedade. O que a gente tem que fazer para conseguir inserir essas pessoas? É através do trabalho de associações como a de vocês? É de uma Uhum. conscientização maior por parte das pessoas, conhecerem um pouco mais a realidade dessas pessoas? O que você entende para que essa conscientização ocorra cada vez mais? Isso a gente começa a perceber quando você chega no estacionamento e existe lá um estacionamento voltado para autista. Porque geralmente tem aquela da pessoa com necessidade especial e às vezes a gente não se enquadra nela. Então ali já a gente vê um diferencial. O que a gente vê o diferencial é quando se dá a oportunidade de uma pessoa que tem um laudo de autismo a poder estar trabalhando, a poder estar num lugar aonde que seja inserido junto com os demais, né? Então é essa diferença que nós estamos lutando. Porque quando a gente faz todo aquele acompanhamento na primeira infância de uma criança que tem um laudo de autismo, e o adolescente, o jovem, enfim, que ele tenha toda aquela terapia que é voltada para ele tem uma melhora do quadro, assim, é assustador até. Essa pessoa tem capacidades que muitas das pessoas típicas não têm. Eles têm as suas qualidades são muito mais afloradas, não só em todos os sentidos. Então a gente tem que ver porque tem pessoas que romantizam o autista. Ah, o autista é inteligente, o autista consegue fatos. Sim, ele consegue, mas nós temos toda uma luta atrás disso. Ele tem toda uma luta de tratamentos, com terapias, com os familiares, o âmbito onde ele trabalha, o respeito dos demais, porque a pessoa autista ela pode ser um gênio em alguns aspectos. Mas, em alguma coisa bem simplesinha, ele às vezes se perde. Se você falar uma piada, de repente, ele não vai captar o que é essa piada. Então, nós temos que ter esse respeito, essa empatia, para essas pessoas estarem aí na nossa sociedade. É essa luta que nós travamos já há quase 14 anos, de estar mostrando que sim,
Nós, as famílias de autista, os autistas, podem estar inclusos em vários lugares da nossa sociedade. Entrando mais agora no trabalho da Associação dos Autistas de Toledo, se você puder contar um pouquinho da história da associação, como ela surgiu, há quantos anos vocês realizam esse trabalho. Você, além de presidente, é uma das fundadoras, então um pouquinho dessa história. Sim, junto com Maria Denardi, a gratidão eterna. Maria Denardi é uma mãe lutadora, como eu também sou, enfim, mas ela já estava à frente há muito tempo. Mas, enfim, foi nessa procura que eu comecei a procurar mães que tinham o mesmo, que o filho tivesse o mesmo diagnóstico do meu. Eu me encontrava como mãe solo aqui em Toledo, quando aconteceu o fato de eu descobrir que o meu filho era autista. E comecei a buscar com outras mães, e foi, enfim. E num belo dia me encontrei com Maria Denardi, mãe do Luiz Felipe, que já tem 28 para 29 anos, né, um autista grau 3. E então, quando eu vi aquele menino, perguntei para a mãe o que ele teria. Então, ela me falou que ele era autista. E o meu era pequeno ainda. E ali que nós começamos, então, o nosso conhecimento entre eu e ela. E, trocando ideias, eu falei para ela, eu gostaria muito de ter um lugar para nós trocarmos essas ideias e nos ajudarmos. Ela falou, eu também, mas eu não tenho tempo. Eu falei para ela, tempo eu tenho, não sei fazer. Então, unimos, eu e ela, né? Ela com a capacidade de estar montando tudo, um estatuto. Eu ajudei, na verdade, né? Mas a Maria que encabeçou mais essa parte. Fizemos toda a parte legal e fundamos a associação em 5 de setembro de 2010. Então, eu sempre falo que a nossa associação ela está um passo à frente até da primeira lei do autismo que nós tivemos em 2012. Nós estamos ali há muitos anos lutando para ter um espaço adequado, um tratamento adequado para o autista. Sofremos muito em questão de manter essa associação aberta, porque nós sempre vivemos de doações, ou então fazendo almoço, venda de pizza, rifa, assim que nós mantemos essa associação por mais de 12 anos. E agora, nesses últimos tempos, agora que nós estamos tendo uma ajuda que está vindo. Então, é essa ajuda que vai fazer todo o diferencial na nossa associação. Associação essa que hoje nós temos 328 pessoas com o cadastro e laudado na associação. Só não tem mais porque me falta uma secretária, alguém para ficar lá para estar fazendo esses cadastros. Todos os dias, hoje, inclusive, antes de vir para cá, uma mãe me procurou para fazer a carteirinha, mas daí eu não tenho quem faça lá. Então, eu falo, coloco ela num grupo de WhatsApp, que é este grupo que nós temos todas as informações, onde as mães trocam figurinhas, onde uma fala para a outra como melhorou o quadro do filho, quando tem alguma crise. Então, ali elas se ajudam. Então, esse grupo, ele se mantém ali para estar sempre se auxiliando uma à outra. Quando nós fizemos o chamamento, aí vai para a associação. Então, quando é o dia que a gente tem disponibilidade de estar lá. E como que hoje funciona o trabalho da associação? É um trabalho orientativo, é um trabalho que busca ações junto ao poder público nas suas esferas para buscar melhorias para esses autistas? Qual que é o foco do trabalho de vocês? Sim, nós ainda continuamos na orientação principalmente, né? Dar o alento para aquela mãe que quando nos liga desesperada que recebeu o diagnóstico de autismo. Gente, não é fácil para uma mãe receber um diagnóstico, é um tempo de luta, é um tempo que ela vai ter uma realidade que a primeira coisa que vão te falar, teu filho não tem cura, tem melhora do quadro e nem todos têm essa melhora. Então, é um diagnóstico bastante pesado para uma família. Se a família não estiver estruturada, a primeira coisa que acontece é o abalo do matrimônio, né? Então, nós temos muitas famílias da associação que são mães solo, porque o pai, às vezes, ele não aguenta o tirão, vamos assim falar, numa linguagem bem popular. Então, essa mãe acaba sendo a que traz o alimento para dentro da casa, que ela leva o filho para terapia e tudo mais. Então, na associação, a gente faz esse chamamento e a gente conversa com essa mãe. Se necessário, a gente vai até ela ou ela vem até nós e a gente ali orienta. No poder público, sim, nós estamos há anos buscando a melhora de qualidade para as famílias e para as crianças autistas, porque o SUS, a demanda que tem, não é possível conseguir. Ele dá o primeiro
impulso ali do tratamento da criança e depois ela vai para o final da fila. Para o autista, é muito grave, porque o tempo de perda que ele tem de tratamento, de terapia, vai ser uma perda significativa na vida dele. Então, isso é complicado. Mas nós sempre estamos aí, nós estamos há 3 anos com um projeto que está parado também, por parte burocrática, né? Porque tem tudo uma lei, tudo quando se torna prefeitura, quando tem leis estaduais, federais, essas coisas demoram. Mas nós, a princípio, nós tínhamos ganhado um lote de 11 mil metros, a prefeitura nos cedeu, para nós fazermos um espaço adequado à criança com autismo, onde ali poderia ter tudo, desde uma ecoterapia, uma piscina, enfim. Era o sonho nosso sempre de consumo. Mas, para isso acontecer, precisa muita coisa. E agora, então, a convite da própria prefeitura, que é para ser implantado, está sendo estudado para ser implantado o SER em Toledo. Esse centro, então, vai ser adequado junto com esse espaço onde nós temos. Então, para isso, nós estamos enrolados já há 3 anos, mas eu tenho fé que dentro desse ano que vem, a gente vai conseguir dar passos. Apesar que este ano é um ano político, então, bastante coisa devido a isso também, né? Porque tem toda essa parte também das documentações e, enfim, toda aquela parte burocrática. Então, Mas nós estamos sempre ali, buscando e fizemos o quê? Nós tivemos assistente social, onde foi feito alguns projetos. E desses projetos estamos tendo agora os retornos, que está sendo assim o que está dando uma boa levantada nos nossos atendimentos na associação. Se você puder explicar um pouquinho mais sobre esses projetos que vocês têm dentro da associação. É até uma questão que você citou, que nessa nova casa que vocês estão ali lutando para implantar e com o apoio também do poder público, você citou alguns tipos de terapias que podem ser feitas. Nesse sentido, quais as terapias que podem ser feitas para melhorar a situação dos autistas, contribuir com essas famílias? Como que é esse tratamento para eles? Isso. Então, é que nem falei, a gente fala tratamento, na verdade são terapias, né? O que melhora o comportamento do autista é as terapias. Terapias essas que tem. A ecoterapia, que é com o cavalo, é uma ótima terapia, onde ele ajuda ali tanto na coordenação motora, fala, tudo aquilo que o autista precisa. A fonoaudióloga é muito importante. A fisioterapia também, porque nós temos crianças com problemas de coordenação motora, né? A psicóloga, a psicopedagoga. Então, nós temos ali uma gama, o neuro, o psiquiatra, enfim, uma gama de profissionais que tem que estar assistindo essa criança. E é várias terapias que é onde vem a melhora. Eu posso, que nem eu falo, quando eu falo com autoridade, com propriedade do que isso faz de diferencial pela vida do meu filho, onde eu consegui fazer todas as terapias para ele, desde pequeno, na primeira infância, dos 2 anos a gente começou o tratamento, as terapias, na verdade, tratamento não, porque ele nunca tomou nenhum medicamento, mas terapias. A escola, a família e as terapias têm que andar juntas. Essas 3 são essenciais na vida de um autista, porque ele pode melhorar do quadro, como ele pode regredir. Nós temos que ter muito cuidado com o autista. Uma crise, alguma decepção muito grande, um trauma pode fazer com que ele regrida. Esse era o maior medo que eu tinha, né? Dentro de uma terapia, o profissional não ter uma boa conduta, ele pode pôr tudo a perder, anos de tratamento. Então, nós temos que ter cuidado. As pessoas que tratam autista têm que ser pessoas que tenham amor e empatia, que ele tenha conhecimento da causa. Esse faz todo um diferencial. Professores, faz todo o diferencial. Aquele professor auxiliar, gente, aquilo é excelente. O autista melhora do quadro dele, que é incrível. O como eles têm capacidade, mas tem que se adequar. Então, esses profissionais, todas essas terapias, que agora nós vamos começar a dar por alguns meses, com o fato de nós termos conseguido do projeto uma verba, sonho esse que eu tive anos, sempre, de ter profissionais trabalhando com as nossas crianças, né? Então, agora nós vamos começar. Então, são todas essas terapias que fazem o diferencial na vida de um autista, que de 1 grau, 2, 3, ele pode evoluir, regredir para o 1. Ele ficar uma pessoa que seja funcional, segundo
a fala, né, que nós temos, um autista funcional. O que é o autista funcional? É aquele autista que ele consegue tomar seu banho sozinho, é aquele autista que vai conseguir se comunicar, é aquele autista que vai ter capacidade de trabalho, né? Então, tu vê a importância de trabalhar a primeira infância, para que essa pessoa não fique totalmente colocada ali a ser dependente de outra pessoa. Quando nós tratamos essas crianças na primeira infância e que elas fazem todo o acompanhamento, elas têm um grande potencial de chegar a ser um grau 1, que seja uma pessoa que consiga ter sua vida normal. Você citou os graus ali, que teve um laudo de uma pessoa com grau 3, falou agora do grau 1. Se você puder explicar um pouco esses graus de autismo, até para as pessoas entenderem um pouco essa diferenciação. E você citou também a questão da importância desse acompanhamento já quando o diagnóstico é feito, quando a pessoa ainda é criança, da importância disso para também evitar um avanço maior, né? Isso. Tem alguns casos que depende do grau. Às vezes a pessoa fala, mas eu fiz tudo isso e não deu certo. Sim, tem casos que não vai adiantar se o grau da criança é elevado. Segundo a classificação da medicina, né, do DSM, DSM 5, todo autista agora está dentro do aspecto, né, que é o aspecto. Então, o grau 1 seria o grau mais leve. É aquela criança que vai conseguir falar, vai se comunicar, que ela tem um aprendizado dito normal. O grau 2 e 3, ele já começa a ter mais dificuldades, né? Então, o grau 1, ele é mais na socialização. Esse ele tem problema de socializar. O 2 e 3, ele é um pouco mais complexo. Então, ele tem várias outras estereotipias, ele pode ter alguns costumes, né? Como a gente fala, né? Repetição, a ecololia, que é a repetição de frases, ele não fala por si próprio, ele só repete o que ele ouve, né? Então, é o 2 e o 3. O 3 já é um grau bem mais alto, onde ele tem que ser controlado com medicamentos e muitas terapias, e assim mesmo é uma pessoa que tem crises, tem pessoas violentas às vezes, né, dependendo em situações, então esse é o grau mais elevado. Quando eu falo da melhora, eu falo pelo que eu vivenciei no meu filho. Meu filho era um grau 2 para 3 quando criança, ele só voltou à fala com muita fonoaudióloga, muita ecoterapia, fisioterapia, natação, tudo que você imaginar ele fez para conseguir melhorar do quadro dele. Então, eu vi isso nitidamente. Quem conheceu meu filho pequeno, os profissionais que trabalhavam com ele, todos estão de boca aberta. E falei, esse é o Gabriel. Sim, este é o Gabriel. Gabriel hoje tem 19 anos, é um rapaz que faz o 2º ano de Direito na PUC, e ele conseguiu bolsa integral por mérito de nota, tá? Então, ele é bem inteligente. Ele fez carteira de motorista, ele dirige e ele trabalha. Então, esse é o grau 1 que conseguiu, mas ele tem dificuldade na socialização. Ele tem, né, o jeito dele, que ele sempre vai ser o autista grau 1, quer dizer. Então, ele é uma pessoa que ele tem a sua vida normal, mas ele não tem, assim, amigos, alguns, poucos, mas poucos. Então, assim, eles têm essa dificuldade. Mas, no mais, é uma pessoa dita normal. Então, a gente vê que a evolução, porque meu filho voltou à fala com 6 anos, frases que ele falava, por exemplo, eu quero água. Ele falava, água, eu quero. Não fazia, né, o contexto. Enfim, então, hoje, no direito que ele está fazendo, a professora, esses dias falou assim, que o melhor aluno de oratória é ele. Então, eu falo assim que os milagres, existem milagres, tá? Eu creio muito nisso, eu creio muito nas terapias, e tá buscando, tá fazendo, mas ter a fé também ajuda muito, gente. O meu filho foi avaliado por 2 especialistas, tanto em Curitiba quanto em Toledo, quanto um milagre. Pelo grau de autismo dele, ele ter conseguido a melhora e ter essa vida hoje dita quase que normal. É uma pessoa independente, ele se vira, vai, volta de carro, ele faz tudo que tem que fazer sozinho, vai para a academia. É uma pessoa dita normal. Então, é isso que a gente luta dentro da associação, para que todos cheguem a isso, ou pelo menos perto disso, porque nós temos autistas de grau 3 que necessitam de ajuda para um banho, para se vestir, para comer, para tudo, gente. Vocês imaginem você ter
né? Um filho já homem e ter que fazer tudo. E a nossa maior preocupação, quando eu falo nossa, foi uma das coisas que eu estou até hoje à frente, e esse espaço que nós queremos ter, é para nós termos um espaço adequado para o autista grau 3, o 2, o 3, ele não tem onde ficar quando acaba a aula. Quando ele acaba de ir para a escola, que fechou ali por causa da idade e do tempo, ele não tem mais, ele fica só em casa, gente. Ele não tem um lugar para ficar. Que tivesse um lugar, gente, fosse tipo eu sempre falo, uma creche, um lugar onde adequado. fica isso, onde ele faz oficinas, onde ele tem ali profissionais que o atenda. Tu já pensou que maravilha? Este é o sonho nosso que ainda vamos concluir aqui em Toledo. Que Toledo é referência quanto à Associação de Autista. Nós somos chamados já para várias cidades para estar falando sobre, passando para outras cidades como fundamos. E a gente passa essas informações com muita alegria. Você citou essa sua experiência pessoal com o seu filho, que tinha um grau avançado e hoje está muito melhor, e como a associação é uma referência para outros municípios, para outras localidades na questão do trabalho realizado. Olhando para trás, desde quando você começou com a associação, onde você citou o início ali lá em 2010, como que você viu a importância da associação para o desenvolvimento do seu filho também, você buscando mais conhecimento sobre a causa, o tema, de que forma que isso impactou na questão pessoal sua mesmo com o seu filho também? Com certeza, gente, eu sempre falo que uma que é gratidão. Eu sou eternamente grata a Deus pela evolução do meu filho, por isso essa minha luta da associação. Quando eu falo da associação, eu sempre falo, e as pessoas às vezes riem, eu falo assim que é meu quarto filho. Porque é um lugar onde a gente viu, e quem acompanhou, quem estava desde o começo, sabe que é real a melhora do quadro do Gabriel. Então, assim, não que outras mães, que às vezes fizeram tudo como eu fiz e não deu certo, mas porque o grau dessa criança era mais elevado ou tinha outra patologia junto, né? Então, tem tudo isso também, tá, gente? Porque às vezes fala, ela fala... Não estou falando que você não fez. Você deve ter feito e às vezes tem mais do que eu. Mas o grau era diferente, né? Mas eu digo para aquelas mães... Então, eu sempre vejo que o Gabriel é um exemplo para as outras mães. Quando elas vêm conversar comigo, elas falam, ai, Tânia, o que você fez que o teu ficou assim, amada? Eu fiz o que você está fazendo. Tenha fé, busque ajuda terapêutica, tudo que você puder ajudar teu filho. Se você fizer tudo isso, eu tenho certeza que ele vai ficar assim e melhor. Então, eu vejo assim que a associação, sim, ela veio para agregar, para ajudar a nós estarmos mostrando para a sociedade que sim, tem como melhorar o quadro. Que quando o médico dá o laudo, não é um ponto, mas é uma vírgula. É onde nós estamos iniciando uma outra história na nossa vida. Eu sempre falo que a minha vida tem o antes e o depois do Gabriel. Então, assim, eu aprendi muito com ele. Aprendo muito com cada uma das famílias que vem falar comigo. A cada dia a gente vê novos casos e diferenciados. E também porque são todos diferentes, né? Então, não tem como falar, esse aqui é igual daquele. Não, eles podem ter parecido as mesmas coisas, mas eles não são iguais. São totalmente diferentes, como todos nós, né? E assim, então, nossa associação, ela veio para fazer esse diferencial. E neste ano, então, agora no próximo sábado, a gente vai começar a ter uma outra etapa. Essa etapa vai ser a bênção que nós sempre queríamos ter. O atendimento com profissionais lá dentro. Então, esse vai ser o diferencial. Se você puder explicar um pouquinho mais sobre esse novo projeto, algo que você até estava falando um pouquinho com a gente aqui no off, uma parceria nova, uma contribuição nova. Isso. O que é esse novo projeto e como que ele vai contribuir para os autistas e para as famílias aqui de Toledo? Então, nós estamos aí com um projeto assim que eu estou feliz, radiante. Gente, vocês pensam a pessoa que ficou feliz. Tem pessoas que ficam felizes com qualquer outra coisa, mas eu fiquei tão feliz, vocês não têm noção. Quando nós conseguimos a parceria com a Binacional Itaipu. Ela que passou para nós, então, recursos necessários para nós estarmos dando esse atendimento tão necessário para nossas crianças. Nós começamos já em novembro com a assistente social que foi contratada, fazendo um levantamento e vendo qual era as pessoas que mais necessitavam desta ajuda. O que foi procurado?
pessoas que não estavam tendo atendimento, pessoas que não tinham condições, enfim. Foi feito um levantamento por profissionais, não foi nós da diretoria quem escolhemos ninguém, mas sim a profissional que foi contratada por essa verba que veio. Então, em novembro, elas começaram a fazer todo esse chamamento dessas famílias, levantamento, enfim. E conseguimos fechar em 65 atendimentos. Lógico que nós gostaríamos de dar para mais, mas, enfim, agora de início foi esse, porque a verba ela vinha específica para certas coisas. Então, um tanto era para comprar materiais de uso móveis, enfim, tudo aquilo que a gente precisava, e outra parte de material pedagógico, que a gente trabalhou e comprou muito material pedagógico para os profissionais trabalharem. Então, também foi gasto nisso. Enfim, então agora sábado nós teremos na Associação dos Autistas atendimento de manhã, de tarde e de noite. Nós já colocamos as salas todas adequadas, com tudo arrumadinho já, que os profissionais vão vir atender. Então, vai ter diferentes horários com vários profissionais, onde ali eles vão fazer algumas oficinas e trabalhar com essas crianças, que vai ter 2 meses de tratamento. O que a gente está torcendo e a gente está fazendo tudo possível para fazer tudo ok, para que a nossa querida Itaipu passe novamente outra remessa, né? Então, quando a gente faz tudo certinho no projeto, manda tudo ok, o que foi feito, tudo ok, então a gente fica cadastrado e eles estão ajudando entidades como a nossa, sem fins lucrativos, né? São esse tipo de associações. Daí, além deste projeto da Itaipu, que foi uma bênção, um up para nós nesse mês de abril, mês de conscientização do autismo, nós também conseguimos um outro pela cultura, que é um outro projeto que veio do Paulo Gustavo. Esse, então, nós vamos fazer um documentário sobre como surgiu essa associação, o que ela faz, enfim, tudo documentário de testemunho de pessoas, enfim. Vai ter um documentário também para a associação, que vai ser divulgado daqui a algum tempo mais. Mas, enfim, então são 2 projetos que veio, assim, de encontro, foi para nós, assim, uma benção, né? E a gente está aí torcendo para que mais manifestações, tipo, que nem eu estava até comentando. Tu já pensou se cada empresa conseguisse pagar 1 hora que fosse de um profissional para nós por mês? Isso quer dizer que vai ter uma criança atendida. Então, tu já pensou, nós temos o espaço e ele fica fechado por falta de verba para pagar profissionais. Temos todos os equipamentos, tudo que é necessário para o profissional, mas nós não temos o profissional, não temos como pagar o profissional. Então, agora com a verba da Itaipu, sim, agora nós vamos conseguir. Quando eles mandaram esse projeto, na hora eu já falei, gente, vamos pagar profissional. Pena que não deu para pôr todo o dinheiro para isso, que teve que comprar outras coisas, porque de fato como é o projeto, né? Mas senão eu teria colocado toda aquela verba em profissionais, porque nós sabemos da demanda, sabemos da situação de cada família. Então, esses 2 projetos veio assim para alavancar a nossa associação. Estamos gratos a Deus e essas pessoas que têm nos abençoado. Primeiramente, esse projeto vai durar 2 meses, pelo que eu pude entender. Essas famílias e esses autistas que vão participar já estão cadastrados? Outras famílias podem entrar em contato com vocês? Como que vai funcionar nesse sentido? O que nós fizemos foi pessoas que estão com o cadastro em dia na associação, estão cadastrados, têm a carteirinha, então foram esses que foram levantados, né? Os novos casos, que nem eu falo, a gente tem fé que nós vamos ter outras levas, né, desses projetos. Então, sim, a gente vai dar continuidade, mas isso é para quem está cadastrado, porque não seria nem legal, né, a gente fazer algo e virar para quem chegou agora. Não, nós temos um cadastro, as pessoas estão ali há muito tempo, né, com o cadastro, com a carteirinha, tudo ok. Então, dentro dessas, as assistentes sociais fizeram um levantamento. Então, são 2 meses de atendimento, mas são já desde novembro, então vai dar 6 meses ao todo, porque toda aquela parte de levantamento, de compra, tudo isso nós precisamos ter feito também, né, junto às assistentes sociais, enfim, foi um trabalho árduo. Para agora, sim. Então, sábado, começar os atendimentos realmente. Você citou no início do bate-papo que são 328 casos ali, famílias, pessoas diagnosticadas com autismo, registradas ali, cadastradas junto à associação. Vocês têm um levantamento de quantas pessoas
tem esse problema, essa patologia aqui no nosso município, se o número de pessoas não cadastradas ainda é muito grande, como que tá esses números aqui no nosso município? Foi tentado fazer várias vezes esse censo, mas ainda nunca fechou. Na verdade, agora está sendo feito pelo Estado um levantamento novamente, mas não temos. Agora, o que nós temos a dizer que nós temos muito mais casos, sim, porque até agora, mesmo que nem eu falei que eu não consegui fazer as carteirinhas, tenho certeza que eu digo vou fazer agora, vai lá para 330, 335, 40 pessoas. Por quê? Eu vejo todo dia as mães pedindo para entrar. Depois que começou a dar acesso que nós fizemos nesse projeto, enfim, porque às vezes o que acontecia? Não dá nem para julgar. A pessoa vai lá, realmente sempre quase está fechada a associação por falta de profissionais. Então a gente só vai em determinados momentos que a gente abre. Então às vezes a pessoa passa uma, duas vezes lá, mas está fechado, não tem ninguém, não tem nada. Então dificilmente a pessoa vai. Mas nós sabemos que existe muito mais casos, sim. Eu falei que se nós dássemos atendimento como a gente está dando agora, eu acho que dobraria o número, sim, só ali na associação. Tem muito caso de autista. Infelizmente, hoje, de cada 36, um tem o transtorno com aspecto autista. É um número muito alto. Você viu que esses números cresceram nos últimos anos, isso se reflete talvez uma procura maior das pessoas pelo cuidado médico, por um acompanhamento melhor. Como que você viu isso nesses últimos anos? Eu acredito que sim, bastante é por hoje as pessoas entenderem que sim, que uma criança que tem um comportamento diferenciado, ele pode ter alguma coisa, né? Porque uma vez as pessoas não tinham muito conhecimento dos médicos. Eu vejo isso, o diferencial, de hoje para 19 anos atrás, quando eu comecei com meu filho, né? Que tanto na escola, na percepção da creche, né? Lá no médico, né? Quando a mãe levava, achava que era a mãe que estava ficando louca, que não, a criança não tinha nada, né? Então, a gente vê né, nitidamente que hoje as pessoas têm um conhecimento mais, mas também o número aumentou muito. No tempo que nós fundamos a associação, de cada 100 nascidos tinha um, e para hoje está a cada 36. Então, quer dizer que em 13 para 14 anos agora, quanto que aumentou. E realmente a gente vê cada dia mais, a gente percebe, não sei se é o meio onde vivemos, o genético diz que tem a ver, né? Que talvez seja alguma genética, né? E o meio onde vivemos, enfim, não temos, os especialistas não fecham no que pode ser realmente a causa de tanto autismo, né? Uma das preocupações quando se fala em autismo é a questão da educação, do estudo para essas crianças, para os jovens. Você citou até a questão do seu filho, que hoje ele está, inclusive, ele na faculdade de Direito, se desenvolvendo. Inclusive, olhando para a nossa realidade aqui em Toledo, aqui na nossa região também, como que está o setor educacional e o atendimento para essas crianças, para esses jovens, adolescentes nas nossas escolas? Olha, que nem eu falei, melhorou-se bastante, mas temos muito mais a melhorar. A gente não pode criticar, estão tentando fazer o melhor, principalmente nas escolas públicas, né? Então, só que a gente está vendo que temos salas com 4 crianças autistas. Então, você vê que daí, de repente, consegue uma professora auxiliar, essa professora auxiliar, ela tem que dar atendimento aos 4, né? E dependendo do grau, ela não consegue. Então, é bastante difícil. Mas, assim, o que eu vejo é a boa vontade que o pessoal, que nem a prefeitura, estão tentando, pelo menos. Eu sei que não é possível. Não tem como você colocar um profissional para cada criança. Tu já pensou numa sala de aula tem 4, então seria 4 professoras mais a professora regente. Não tem lógica, não existe. Mas, assim, o que eu vejo é que eles estão ajudando, fazendo assim, ter a sala multifuncional, onde tem um preparo ali com uma psicopedagoga, aonde ela auxilia também essas crianças. Mas vai muito de cada escola, cada diretor, ter esse entendimento e ter essa vontade de estar adequando a sua escola com a realidade daquela criança, né? Então, a gente vê que está melhorando, tem a melhorar? Sim, tem a melhorar. Nós também não podemos cobrar, falar, não é fácil, gente, o número é elevado. Então, a gente sabe disso também, né? Então, quando chega algum caso excepcional para nós da associação, o que a gente faz? A gente vai direciona a Secretaria de Educação e a gente tem uma conversa. Então, geralmente, essa conversa flui e ok, porque às vezes
eles avaliam de um certo modo e a gente vai ver que é um pouquinho mais além do que eles avaliaram. Então, a gente tem que cobrar, sim. Quanto à associação, a gente orienta os pais. Primeiro, a gente vai para uma boa conversa, um bom entendimento. Nunca ir para o lado mais agressivo, ou então já entrar diretamente no Ministério Público, né? Só se entra em Ministério Público quando não se tem como, que não teve mais ajuda, aquela criança está sendo prejudicada. Então, sim, a gente orienta. Antes disso, uma boa conversa, uma boa conduta, elo entre pais e escola. Esse é bastante diferencial. Eu sempre falo, se a família todo dia tem aquela conversa com o profissional com a mãe, vai vendo, vai dando certo. Porque quanto melhor o atendimento para essa criança, melhora a qualidade de vida dela e melhora o resultado. Eu sempre falo que o meu filho foi abençoado por ótimas profissionais, sempre na rede pública, ótimas profissionais que tiveram engajamento na vida dele e fez todo o diferencial. Hoje os números são maiores, então às vezes a gente vê que não é fácil, mas nós temos também profissionais que não estão adequados a atender essas crianças e não querem. Que nós temos casos que às vezes a prefeitura fez um chamamento do profissional para cuidar um caso de autista e ela nega. Então isso também existe, tá? Então a gente não pode pôr toda a culpa no poder público, né, que não está fazendo o que eles estão tentando sim. A gente sabe de tem alguma outra falha, isso é normal como qualquer outro lugar, né? Mas conversando a gente sempre está conseguindo chegar num bom senso. Hoje, o que que você vê como as principais dificuldades para os autistas, para as famílias, para as mães? Quais os pontos que você acredita que ainda precisam ser melhorados, precisam de um direcionamento um pouco melhor? Um dos maiores problemas das nossas famílias é o convívio social. Infelizmente, as pessoas julgam muito sem saber. Então, às vezes, a família sai para algum lugar, um restaurante, por exemplo, é muito barulho, é muita informação para o autista e ele pode desequilibrar. Então, nessa hora pode dar uma crise e as pessoas não têm o bom senso de ficar na sua, né? E perceber que aquela é criança, porque não é físico, não dá para ver. Então, essa pessoa passa por dificuldade e às vezes acaba que essas pessoas procuram não ir nesses espaços. Nós temos famílias que não conseguem conviver com outras famílias por causa do filho. Então, dentro da associação, eu sempre estimulo muito a visita entre nós mesmos, porque eu não vou reparar no filho autista da minha amiga, porque eu sei o que ele está fazendo e como funciona. Então, a gente vê uma dificuldade muito grande no lazer das nossas famílias, estar no meio onde tem um festival, onde tem uma festa. Não, eles não podem ir. Então, às vezes, as pessoas criticam muito no mercado. Às vezes, dá uma crise na criança no mercado. E as pessoas já criticam, né? Eu tive problemas, não muitos anos, o meu já era um rapaz, de uma pessoa interferir porque ele falou alto comigo, porque eles falam alto mesmo, né? Eles têm um tom de voz mais alto, meu filho tem. E então, a sociedade em si, a família, a própria família. Vocês não sabem quanto as famílias sofrem com a crítica e com não saber lidar com aquela criança que é da própria família. Essas famílias acabam ficando bem isoladas. Então, é uma das coisas que eu tenho muito sentimento por essas famílias que não conseguem estar no meio social por causa da ignorância de muitos. Se você não sabe do caso, vá se aprofundar, peça e veja. Às vezes tu vê uma criança fazendo, não é bira, aquela criança está passando por um momento dela que ela desequilibrou total, por muita informação auditiva, visual, enfim. Você já pensou? Eu sempre falo assim, essas crianças, gente, tem horas que elas estão em crise, elas ficam transtornadas, mas é por quê? Pela audição apurada que eles têm, pela visão, né? A claridade se trova muito. Então, vamos ter bastante empatia. O que eu peço sempre, tenham empatia e amor ao próximo, que isso não faz mal para ninguém. Tânia, já chegando mais para a reta final do nosso bate-papo, espaço aberto para deixar o último destaque sobre o trabalho realizado pela Associação dos Autistas de Toledo e também um chamado para como as pessoas podem encontrar a associação, as pessoas
que tem um caso de autismo na família, como podem Isso. chegar até vocês, chegar até esse atendimento. Uhum. Então, nós estamos localizados no Gisela, na Rua Marumbi 472. Sábado, quem tem curiosidade, de repente está conhecendo como é a terapia que esses profissionais vão fazer, né? Pode ir lá, tranquilamente, tá? Pode ir lá fazer uma visita, de boa, né? Dentro do possível, logicamente, se for muita gente, a gente vai ter que ver, porque a criança com autismo não pode ter muita gente, tá? Mas, assim, o que eu quero dizer para vocês, se você puder, e você quer, né, quiser ajudar a Associação dos Autistas, é uma associação que vai fazer todo o diferencial. Porque uma coisa eu vou te dizer, se você não tem filho, você terá neto, primo ou sobrinho com autismo na tua família. Isso não vai ser exceção, vai ser regra, tu pode crer. Porque o autismo está aí. E há anos nós estamos gritando essa bandeira para que nós termos esse auxílio. E agora, graças a Deus, conseguimos alguns auxílios, gratidão eterna, aqueles que nos direcionaram. A Binacional Itaipu, quero agradecer muito e que continue fazendo esse trabalho tão maravilhoso por essas entidades que necessitam tanto. E, enfim, o que eu quero dizer para vocês, tem amor ao próximo. É este amor que me moveu até hoje estar à frente, desde a fundação dessa associação até hoje. Porque pelo meu filho eu não precisaria estar lá mais, que ele está muito bem, há anos está resolvido. Mas eu fico lá para poder ajudar você que está passando por um momento que eu já passei. E eu posso te falar, vai passar e vai dar certo. E vamos pela fé. Muito obrigada. Tânia, nosso agradecimento pela disponibilidade de vir conversar com a gente, de conversar com o nosso público, com a população de Toledo, de passar um pouco mais sobre o trabalho realizado pela Associação dos Autistas de Toledo, de dar um pouco mais de informações sobre todo esse problema, os problemas que os autistas enfrentam, essas famílias enfrentam, nosso agradecimento. Eu que agradeço. Que Deus abençoe o trabalho de vocês. E foi uma honra estar aqui falando com vocês. Nós recebemos Tânia Bilato, uma das fundadoras e presidente da Associação dos Autistas de Toledo. Ela falou um pouquinho sobre os novos projetos da associação, os problemas enfrentados pelas famílias, pelos autistas aqui em Toledo, como esse trabalho tem ajudado os autistas e suas famílias. Falou um pouquinho de todo o trabalho da associação. Então, essa e outras entrevistas estarão disponíveis no nosso site, no www.toledonews.com.br, também nas nossas redes sociais, na nossa página no Facebook, no nosso Instagram, no @site Toledo News, e também no nosso canal no YouTube. Lá, lembrando, você tem acesso a essa, outras entrevistas. Então, já aproveitem, ativem o sininho das notificações, se inscrevam no canal para ter acesso a todo o conteúdo. Galera, nos vemos em breve e até mais!